Bem-vindo ao Horizonte Espírita, o podcast de quem pensa o espiritismo fora da caixa. E estamos hoje com Litza Amorim. Oi, pessoal! Que alegria estar aqui. Agora terminando o nosso ano de 2020, um ano tão desafiador para todos nós, não? Estamos também com Eric Pacheco. Oi, pessoal. Então vamos para mais um podcast. E claro, eu, Rodrigo Farias. Bom, hoje é o nosso episódio de despedida do ano. Aqui no mês de dezembro, tradicionalmente nós falamos de coisas que nós vimos, que achamos interessantes e que podemos traçar alguma relação com o espiritismo. Então, acaba sendo equivalente àquela coisa das listas de que tanta gente gosta na cultura pop. E é justamente disso que falaremos hoje. O que vimos, o que lemos, o que ouvimos e que pode ter algum interesse, né, do ponto de vista espírita. Então vamos começar com Litza. Bom, gente, esse ano foi um ano que eu assisti realmente muitos filmes, talvez mais do que que os outros, né, por causa da pandemia. Passei muitos finais de semana em casa, ou talvez deveria dizer todos os finais de semana em casa. Bom, não vem ao caso agora. Mas o que importa é que eu preparei uma lista que ela foi intuitiva, mas acabou se tornando uma lista de várias histórias com protagonistas mulheres, que de algum modo deixaram algumas mulheres públicas notáveis, que deixaram marcas na história da ciência, ou da psicologia, ou da literatura, mas também algumas histórias sobre mulheres comuns, mulheres que não foram notórias, né? Então vou dizer aqui, começando por um filme já citado aqui, quando nós entrevistamos a Priscila Zeredo, que é Nise, o Coração da Loucura. Nise, o Coração da Loucura é um filme brasileiro que conta a história da psiquiatra Nise da Silveira, que é uma pioneira no Brasil no ramo da arte e educação, uma psiquiatra que se embrenhou pelos ramos da psicanálise e conseguiu resultados incríveis com o tratamento de pessoas que estavam internadas em hospitais psiquiátricos e que eram candidatos, à época, a terapias que mais pareciam torturas, né, como eletrochoque e lobotomia. Outro filme é um filme lançado esse ano, sobre a cientista Marie Curie. A Marie Curie desenvolveu uma pesquisa que desemboca na descoberta e na manipulação daquilo que a gente chama de radioatividade. Então, ela é a inventora das máquinas de raio-x, ela é a pessoa que descobriu o princípio que depois tornaria possível a existência da bomba atômica, mas também dos tratamentos para tumores de câncer via radioterapia. O nome do filme é Radioactive, é um filme que está disponível na Amazon Prime, e é incrível, ele é todo feito numa linguagem para ser pop, ele é didático, ele é ágil. Então, é um filme, acho que interessante para trabalhar com adolescente, sabe? Outro filme que eu assisti esse ano foi lançado em 2007. É um filme chamado Mary Shelley, que naturalmente conta a história da escritora Mary Shelley, que escreveu o clássico Frankenstein. E é um filme incrível, tanto porque a Mary Shelley é filha de uma feminista emblemática no seu tempo, com escritora anarquista. Então é um filme ambientado no final do século XIX. O mais incrível, na minha opinião, é perceber como a vida dela, nessa condição da vida de uma mulher que tenta seguir uma trajetória diferente da convencional,
e acaba se tornando uma vida penosa, com muitas decepções, mas ela conseguiu transformar todo esse sentimento numa obra-prima, e tudo isso quando ela tinha em torno de 20 anos de idade. Então é um filme incrível, me surpreendeu muito, vale a pena. Agora eu vou citar 3 filmes brasileiros. E esses 3 filmes brasileiros tratam de mulheres comuns, né? O primeiro deles é Aquários, é um filme antigo, protagonizado pela... como ela chama? Sônia Braga. Mas que mistura tanto a história de uma mulher de meia idade, quanto a história da especulação imobiliária no Brasil, quanto reflexões sociológicas sobre a cidade em que o filme se passa. Eu considero um filme bem denso. O diretor desse filme, o Kleber Mendonça Filho, talvez a obra mais pop dele seja o Bacurau, que, né, um filme que foi muito falado e que eu mesma não assisti porque sei que rola muita violência e não me interessou tanto. Mas, vendo esse filme Aquários, eu tive a impressão de que é um diretor realmente à altura da fama dele, porque foi um filme que me agradou muito, assim, por ser muito denso, inovador, tem um final inesperado, eu achei bem bacana. Um outro se chama Benzinho. Benzinho é um filme de uma história de uma mulher comum, uma mãe que mora em Petrópolis e que ao mesmo tempo tá vivendo o fato de que o filho dela adolescente vai sair do Brasil. Ela é de uma família simples, ela tá também realizando o sonho de concluir o ensino médio e tentando um emprego melhor. Então, é um filme de 2018, ele foi dirigido e escrito pelo Gustavo Pizzi, e para mim, eu acho muito delicado e que consegue pegar, assim, a preciosidade e mesmo as dores, a força da vida comum, né? Da vida de uma mulher do povo, que, por exemplo, ao contrário de Aquários, que ainda está retratando a situação de uma família de classe média alta. E o último, A Vida Invisível, de Eurídice Gusmão. Esse filme também é um pouco mais antigo. Ele é adaptado de um livro e ele conta a história de 2 mulheres na década de 50, 2 irmãs que se separam. O filme é de 2019. Essas meninas tentam a vida por caminhos diferentes, uma de forma mais heterodoxa, outra de forma mais convencional, mas elas vão sofrendo várias marcas da sociedade machista da década de 50. E realmente é muito bem feito, assim, a plástica do filme, a estética. É um filme triste, mas é um filme que acaba trazendo esses pequenos e grandes elementos do que é a sociedade patriarcal e que acabam, de algum modo, justificando ou retratando todos os desejos de emancipação das feministas, né? Agora, falando dos livros, uma autora que, de fato, me encantou e me cativou esse ano foi a Maya Angelou. Eu já conhecia o famoso poema dela, chamado Still I Rise, em português Ainda Assim Eu Me Levanto, que qualquer um pode procurar no Google e que para mim é um dos poemas mais lindos que eu conheci na minha vida, né? E que fala, a Maya Angelou, para quem não sabe, é uma escritora que nasceu na primeira metade do século XX nos Estados Unidos. Ela era uma mulher negra e passa por um monte de reveses. Então, ela vive numa situação de pobreza na infância, ela sofre um abuso sexual, ela fica na infância 5 anos sem falar,
depois de sofrer esse abuso. Vai vivendo uma vida de luta na qual, assim, ela exerce profissão de cozinheira, de jornalista, de condutora de bondes, de prostituta, de bailarina, de atriz, de cantora. Então, assim, ela viveu muito. E passou a escrever, ganhou vários prêmios, foi indicada ao prêmio Pulitzer. Ela teve 3 indicações para o Grammy. Enfim, por exemplo, ela foi uma grande amiga da Oprah Winfrey. Então, a Oprah faz o prefácio de uma das autobiografias da Maya Angelou, que se chama Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, que aqui no Brasil está lançado pela Editora Astral, é super fácil de comprar. E, assim, eu estou lendo e amando, né? Porque é uma história de força. E, ao mesmo tempo, então, uma história de resiliência com muita poesia. Então você consegue enxergar, ao mesmo tempo sentir a indignação dela, sentir a frustração dela, mas a força e a beleza dessa alma, dessa mulher, né? Então não é uma autobiografia que te deixa prostrado, sabe, de tristeza, não. Te deixa comovido. A mesma editora, Astral, publicou a poesia completa da Maya Angelou traduzida. Eu tenho esses 2 livros e me acompanharam esse ano, me encantaram e são a minha recomendação do ano para vocês, ouvintes. Eles acabou de dar as suas listas de 2020, né? E você, Érica, o que você recomenda para o pessoal? O que você achou de interessante? Perfeito. Então, eu queria começar, eu pensei em mais livros do que filmes, mas eu queria citar um filme. É muito interessante, né? Para quem viu o filme do Kardec no Brasil, tem um documentário que saiu agora, na França, né? Que se chama Allan Kardec, Uma Vida com os Espíritos, né? Tem a participação, inclusive, de um sociólogo francês, que é o Philippe Gilbert, não sei se a pronúncia é essa, e do presidente do Círculo Espírita de Paris, Jacques Pecati. Enfim, mas eu queria fazer essa recomendação que é interessante. Já disponibilizaram legendado no YouTube. Então fica como a recomendação de filme. Gente, já que o Eric comentou sobre esse documentário francês sobre o Kardec, eu queria lembrar também que esse ano foi lançado o documentário Em Busca de Kardec, que saiu pelo canal Prime Box Brasil, e o roteiro foi feito pela minha amiga e coordenadora da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, Dora Encontre. E para quem gostou dos nossos episódios sobre arte, fique sabendo também que a Dora Encontre acabou de lançar um livro de poemas pela editora Comênios, se chama Luas Vermelhas, Poemas de Outono. Eu, sinceramente, acho que se existe alguém que é mesmo poeta e que faz uma poesia embebida de espiritismo, é essa minha amiga. Então fica a dica aí para quem quer presentear alguém com poesia nesse Natal. Agora, passando para os livros, eu queria citar alguns livros aqui, né? Primeiro que eu vou citar é do Pinheiro Martins, Os Fundamentos Históricos da Pedagogia Espírita, que eu li esse ano, achei bem interessante como ele traz a questão da pedagogia do Kardec, né, e também comparando depois com a mudança, quando ele descobriu o Espiritismo, né. Também queria recomendar os textos pedagógicos do Kardec, tem um plano proposto para a melhoria da educação pública na França, né? E você consegue ver como o Kardec ele realmente não presumia a ideia de reencarnação, né? Se você lê os textos, ele atribui a formação da criança a influências sociais e
hereditárias, né? Na época não sabia da genética, mas alguma influência hereditária, mas não tinha... Mas ele acreditava que todas as influências ali eram do meio, né? Não tinha como a ideia de reencarnação de um espírito estranho ali reencarnando diferente do meio ali. Enfim. Outro texto que eu queria citar, o livro, é Espiritismo em Perspectivas, né? Que é um trabalho colaborativo de vários acadêmicos, inclusive no meu canal, Espiritismo em Kardec. Eu entrevistei alguns deles. Tem a Adriana Gomes, que citando uns capítulos que eu achei mais interessantes. Adriana Gomes, que fala da história do espiritismo, da criminalização que aconteceu, né, com a proclamação da República, com o novo Código Penal, a visão de acadêmicos na época sobre isso. E a Angélica Aparecida, que fala da loucura espírita, né, como a psiquiatria tratou, né, os médicos trataram dessa questão e como isso também foi um problema para o espiritismo. Continuando aqui, eu queria citar agora, continuando essa questão da historiografia, né, tem o do Adriano Calzoni em nome de Kardec, né, que essa vai falar de toda a questão do espiritismo na França pós-Kardec, né, da Bert Fropo, do grupo da Bert Fropo com Gabriel Delany, com Amélie Boudet, e da discordância deles com a direção do Le Marie, né, que tinha uma visão mais da teosofia. Enfim, é interessante. A gente já entrevistou o Adriano Calzoni aqui no Horizonte. Ele falou na época do livro da Amélie Boudet, né, mas esse é outro livro que eu queria citar. Eu queria citar, agora indo para a filosofia, que eu gosto de ler, tem o livro do Descartes, As Paixões da Alma, que é um livro que eu gosto de ler, eu releio, né, porque é um livro complexo, complicado. Mas é interessante como você consegue ver como Kardec também teve influências de diversas filosofias e como estudar filósofos contribui para a compreensão, né. Quando Kardec fala das paixões no Livro dos Espíritos, na Gênese, tem muito a ver com o conceito do Descartes, né. Também a visão de Kardec dualista, né, de separação corpo e alma, né? E como Kardec resolve o problema mente-corpo que veio da filosofia do Descartes, né? Se a alma é completamente diferente do corpo, da matéria, como é que as duas coisas se unem? E Kardec vai propor a ideia do perispírito, que seria esse elo, esse liame entre as duas coisas. Continuando nessa questão da filosofia, tem o livro do Cosme, As Leis Naturais e a Verdadeira Felicidade, que trata da questão das leis morais na obra de Kardec. E o Cosme também tem muito uma pegada da filosofia, como o Herculano Pires tinha, de fazer um estudo comparado entre filosofia e espiritismo. Ele vai citar filósofos como Kant, né, com a ideia, por exemplo, do desinteresse, né, e vai relacionar isso com a questão da caridade na perspectiva espírita, como tem uma relação também entre os filósofos que tratam da ética, da moral e com o espiritismo. Só para terminar essa questão da filosofia, tem o livro do Rubem Alves que eu li, Filosofia da Ciência, Introdução ao Jogo e Suas Regras, que ele vai falar muito do que é ciência, né? E é importante compreender o que é ciência, se a gente acredita que o espiritismo é uma ciência. Ele vai relacionar muito como a filosofia se relaciona com a questão do senso comum, né? Como também tem relações e como a pessoa do senso comum também às vezes trabalha de maneira racional, né? E é um livro participativo, né? Não é um livro que você lê e vai lendo. Você tem exercícios, enfim. Você tem que participar do livro junto que você está lendo. Deixa eu ver. Eu só queria terminar citando uma coisa interessante que eu sempre gosto de citar, é que eu recomendar para os ouvintes que leiam as 22 obras de Kardec, né? Porque no movimento espírita às vezes só se concentra nas 5 mais conhecidas, mas tem muita coisa riquíssima em Kardec. Tem o que é o espiritismo, espiritismo na sua mais simples expressão, instruções práticas sobre as manifestações espíritas, viagem espírita. Então Kardec tem muita coisa nessas 22 obras. 22 ou 23, né? Porque se você incluir o catálogo racional fica 23, né? Na verdade são 32 publicações, mas se você tirar as que foram repetidas, né?
fica 22 ou 23. Enfim, é isso. Bom, então agora é minha vez. Bom, esse ano foi um ano bastante incomum, né? Não preciso dizer porquê. E sendo professor universitário, as restrições impostas pela Covid acabaram mudando completamente a rotina, né? Eu trabalho numa universidade federal, a FRJ, e levou um tempo entre a suspensão das aulas presenciais e o reinício das aulas de forma remota, pela internet. Então, eu acabei tendo a chance de fazer alguns experimentos nesse meio tempo, né? Eu e alguns alunos que, enquanto aguardavam a resolução oficial da universidade, a gente trabalhou um pouquinho, né? Criamos grupos de estudos informais, em princípio, né? Não era nada que ele desse nota nem nada. Criamos grupos de estudo informais sobre questões ligadas à disciplina que eu dava, né? História da América. E isso acabou levando a uma outra experiência que eu pretendia fazer mais tarde, mas que eu acabei adiantando em função da suspensão das aulas e aquele grande hiato que ficou e que durou um tempo. Eu criei um grupo de estudos informais, a princípio, dedicado à questão da espiritualidade na política, e começamos estudando a não violência através de fontes primárias, ou seja, relatos de primeira mão. No caso, especialmente, a ênfase foi em autobiografias. Então nós lemos que tratassem da não violência, especialmente a não violência como filosofia de vida e não apenas a não violência como estratégia política, embora tenhamos tratado disso também depois. E foi uma experiência muito rica, porque embora eu já tivesse lido boa parte desses livros, eu nunca os tinha lido em grupo. E a gente, semana a semana, íamos conversando, né, como uma espécie de clube do livro. A gente ia conversando sobre o que era lido, as impressões de cada um, os insights, as críticas, os deslumbres. Foi muito, muito legal. A gente começou informal e depois, quando houve um outro semestre oficial, eu criei um laboratório específico para tratar disso, né, sobre não violência e ativismo político no século XX. E nós começamos lendo o Henry David Thoreau, autor da Desobediência Civil, que é um pensador fundamental na não violência, tal como ela é entendida, foi entendida no século XX, principalmente, embora ele fosse XIX. E é um livro fundamental, a Desobediência Civil, para tratar da questão das consequências políticas de uma tomada de posição moral. No caso, o Thoreau famosamente foi preso por uma noite, mas foi preso por se recusar a pagar impostos, porque eram com esses impostos que o governo americano estava financiando uma guerra contra o México em fins da década de 1840. E ele teve uma influência sobre um monte de gente, e um dos seus principais discípulos, por assim dizer, foi Mohandas Karamchand Gandhi, o famoso Mahatma Gandhi, que escreveu o segundo livro que a gente estudou, que foi a Autobiografia ou Minhas Experiências com a Verdade, que foi publicada aqui pela editora Palas Athena, que é um livro fabuloso. Eu recomendo para todo mundo, especialmente nesse momento em que tanta gente está se deixando levar aí por discurso de ódio, demonização do outro por questões políticas, né? Que é um tipo de discurso que vem sendo encampado, inclusive, por chefes de Estado, né? Políticos, profissionais, líderes religiosos, muitos dos quais se dizem tão cristãos. E Gandhi é um excelente antídoto para tudo isso, né? Ele conta a vida dele até o comecinho dos anos 20. O livro saiu meados da década de 1920, já vai fazer 100 anos. Mas é uma leitura fabulosa. Tanto do ponto de vista histórico, do ponto de vista político, do ponto de vista moral, e até também do ponto de vista espiritual, principalmente, porque Gandhi ele não era um ativista comum. Ele fazia o que fazia muito orientado por uma visão profundamente religiosa da vida. Religiosa no sentido de espiritual mesmo, não sectária. Porque ele era o mais cristão dos hindus, né, por assim dizer. Ele recebeu influências, inclusive, da teosofia, né? Então, passa perto da gente. Parenta nossa, né, em termos
filosófico, de certa forma. E depois nós lemos também um outro livro que é fundamental e que eu recomendo demais para hoje em dia, digamos assim, como uma espécie de antídoto preventivo, uma vacina contra o ódio político, que é a autobiografia de Martin Luther King. Saiu aqui pela Zahar em 2014 e ainda está disponível, é fácil de achar. É um livro que do começo ao fim trata basicamente de como um cristão sincero, que leve a sério a moralidade de Jesus, como aquilo pode ser usado na atividade política, especialmente na luta contra injustiças sociais gritantes. Recomendo demais. Então, se você se deixa levar demais por fomento, muitas vezes artificialíssimo, de ódios ideológicos, de demonização do outro, de desrespeito por questões políticas, de paranoia, né, que tem dominado tanto a comunicação política, o debate público em nossos tempos, para ganho de alguns, eu recomendo demais isso. A autobiografia de Martin Luther King. Isso vale tanto para aqueles que se julgam, vale tanto para aqueles que eventualmente acham que vão discordar, quanto para aqueles que também, no afã de fazer o bem, acabam se deixando empolgar demais pela animosidade, pela amargura. É um livro fenomenal. Acho que todo mundo que pensa a atuação política, a atuação como cidadão, em termos éticos, morais e, sobretudo, espirituais, sejam cristãos ou não, deveria conhecer o livro. Que não é uma autobiografia convencional. Não foi escrito para ser uma autobiografia, é uma coletânea de textos que King deixou, anotações pessoais, artigos, trechos de livro em que ele fala da própria vida e que foram organizados de maneira a aparecer uma autobiografia propriamente dita, né? É um trabalho excepcional, vale muitíssimo a pena. Tanto para aqueles que tentam pensar a questão da igualdade racial, mas sobretudo para a atuação de movimentos sociais e a questão política mesmo, de maneira geral. Vale para todos. Ainda nessa toada, vale a pena conhecer também um filme que saiu pela HBO, chamado King no Deserto, que é um documentário sobre os últimos anos de vida do Martin Luther King, que fala dos dilemas que ele enfrentou. Assim como Gandhi, a partir de um certo momento na sua carreira, nos seus últimos anos, King começou a ser muito questionado por insistir na estratégia da não violência e passou a sofrer uma competição até agressiva, né, de líderes, digamos assim, que tinham uma orientação mais nacionalista e muito menos espiritual na sua atuação, né, que se deixaram levar uma retórica mais revolucionária no sentido tradicional e agressivo, e mesmo violento às vezes, do termo. E o documentário fala justamente sobre como ele lidou com isso, né, a amargura, com a questão do Vietnã, com a questão do combate à pobreza. Muita gente pensa no Martin Luther King como um mero conciliador, mas ele também era um crítico e se tornou cada vez mais crítico feroz das desigualdades econômicas dos Estados Unidos, né? Então ele não era alguém que se dedicava a uma única causa. Na verdade, ele percebeu, como Gandhi, que essas causas todas elas se interligavam, né? E ele não separava isso da sua atuação espiritual e religiosa. Não havia uma moralidade para a política e uma moralidade para o religioso, para a vida privada. Essa coisa que leva tanta gente a achar que o poder justifica determinados atos e liberdades com os direitos dos outros, definitivamente não é essa a perspectiva. Então, vale muito a pena conhecer isso. Não vou ficar aqui me repetindo, acho que vale conhecer. Também vale recomendar, para quem tem filhos, o pessoal que trabalha com evangelização e coisas do tipo, uma sériezinha muito divertida, um desenho animado, que eu descobri graças à minha filha, né, pequena, que é Miraculous, As Aventuras de Ladybug. Você pode estar estranhando, estar recomendando um desenho infanto-juvenil, mas além de ser muitíssimo divertido, né, visivelmente baseado
em animações japonesas, que tendem a ser muito boas de maneira geral. O que eu acho interessante nesse desenho é como eles trabalham com o que a gente chama no meio espírita de lei de sintonia. Sem dar nenhum spoiler, mas embora trate de super-heróis, joias mágicas e coisas do tipo, o que é interessante na trama do desenho é que a grande maioria dos vilões são produzidos a partir de momentos em que eles se deixam dominar por emoções negativas. E a partir de então eles abrem a brecha para serem tocados, digamos assim, pelo vilão mor. E é muito interessante como isso é explorado em cada episódio. Tanto pela questão que lembra muito, que a gente no meio espírita diria que é da obsessão, né, de quando o espírito mal intencionado tem acesso a você justamente quando você dá a brecha mental e emocional para isso, você cria sintonia, como quando a mudança nesse estado mental também pode afastar essa mesma influência. Então, para além da trama infanto-juvenil propriamente dita, de aventura, etc., ela trata muito disso. É um grande material para ser trabalhado, para expor alguns princípios básicos sobre mediunidade, sobre influência dos espíritos aqui no mundo material. Vale muito a pena. E é isso, gente. Essas são as minhas dicas para esse final de ano. E espero que, de repente, possam ser úteis para algum de vocês. Então é isso, gente. Muito obrigado pela paciência, por nos acompanharem, por nos darem feedback ao longo de todo este ano tão difícil que foi 2020. Nós nos vemos novamente em 2021. Vamos dar uma pequena pausa para o podcast, mas vocês podem continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Então, um excelente fim de ano para todos. Sejam prudentes, preservem-se e nós nos vemos muitíssimo em breve. Até mais! Visite o nosso portal para ouvir outros episódios e conhecer os demais podcasts através do horizonteinfinito.com.br.